Canal Palavra de Bênção traz até você uma mensagem da Palavra de Deus. Chamado por Jesus para buscar a santidade. E para esta mensagem eu quero ler dois textos. O primeiro está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 14 a 20, que diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando junto ao mar da Galiléia, ele viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, imediatamente eles largaram a rede e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16, que diz assim: Portanto, com entendimento, pronto para entrar em ação, tendo autocontrole, esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santo em todo o seu procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: Santos, santos, porque eu sou santo. Ou em outras versões vai dizer: Sereis santos, porque eu sou santo. Santidade na Bíblia, além do conceito de pureza e de ausência de pecado, é também um conceito relacionado com a dedicação da pessoa a Deus. Da mesma forma, a santidade é relacionada ao comportamento que deve ser seguido para que se chegue ao mais perto possível de Deus. O texto que eu li de 1 Pedro, ele diz isso: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminei com nenhum animal que rasteja sobre a terra. Fala a toda a comunidade dos israelitas: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esse é o texto que está lá em Levítico 11:44 e Levítico 19:2, a qual Pedro pegou para fazer uso dele nessa passagem dele de 1 Pedro. A santidade de Deus, ela permeia para ser o molde dos seus atributos. Seu amor é um amor santo. Sua misericórdia é uma misericórdia santa. E até mesmo a sua fúria ou ira são ira ou fúria santas. Quando Pedro repete as palavras do Senhor, ele está falando especificamente aos cristãos da época dele. E hoje, como cristão, como pessoas que amam a Deus, que querem obedecer a Deus, também nós precisamos seguir esse conceito. Porque o chamado à santidade, ele traz algumas implicações. Primeiro, implica passar por provas. 1 Pedro 1,6 vai dizer isso. Nisto exultai ainda que agora sejais necessariamente afligido por várias provações, por um pouco de tempo. 1 Pedro 1,6. E o Deus de toda graça que vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, ele mesmo vos fará reabilitar conforme fortalecer e alicerçar. 1 Pedro 5,10. Ou seja, para ser santo, para viver uma vida de santidade, às vezes nós vamos passar por provas.
E essas provações é justamente para termos a santificação, para sermos santificados por Deus. Talvez você me pergunte, mas o que é ser santo? Ser santo não é aquele que a gente imagina que está lá no altar com uma auréola na cabeça. Não. Ser santo é uma pessoa que faz tudo para Deus. Não é fazer tudo como Deus, mas fazer as coisas para Deus. Não é fazer algo para si ou por si mesmo. Não é ser um beato. Não é ter dom de profecia, de curas de línguas. É deixar Deus fazer tudo em sua vida. É deixar Deus operar na sua vida. E por que precisamos ser santos? Talvez você me pergunte isso também. Porque Deus nos ama e quer que sejamos santos como Ele é. João 3,16 e 1 Pedro 1,16 vai falar isso. Para ser santo é necessário uma mudança radical. E essa mudança inclui ser obediente, não ignorar os preceitos de Deus. Os meios para alcançar a santidade são o sangue de Jesus, uma vida no Espírito Santo. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17,7. Ativismo, fazer as coisas, não gera santidade. Eu preciso deixar Deus operar na minha vida. E para isso são necessárias algumas condições básicas. A primeira condição que Jesus faz ao chamar você e eu para termos uma vida de santidade é o arrependimento. Precisamos nos arrepender. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o versículo 14 e 15 de Marcos, a qual eu li. Uma vida de arrependimento. Uma outra condição que Jesus faz ao te chamar para uma vida de santidade é ter uma vida de serviço. Disse-lhe Jesus: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Versículo 17. Uma outra condição é estar disponível para fazer a vontade dele. Eu preciso estar sempre disponível para fazer a vontade de Deus. Então veja, para eu ter uma vida de santidade, para eu permitir que Jesus, ao me chamar, eu possa me tornar santo, eu preciso passar por essas provas. Eu preciso buscar cada dia mais a minha santificação. É essa característica que eu apresentei de o que é ser santo. É preciso viver uma vida como Jesus viveu. Jesus viveu uma vida de amor ao próximo. E a melhor maneira de eu entender que Jesus me chamou e que eu posso buscar a santificação é fazendo o que ele faz, amar ao próximo, viver em função das pessoas que precisam de mim. Mas para isso, o primeiro passo é eu me arrepender. Não há caminhada cristã sem o primeiro passo do arrependimento. Não há nem mesmo cristianismo ou ser discípulo de Jesus sem arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso confessar meus pecados a Jesus. Eu preciso dizer para ele: Senhor, eu sou pecador. Eu preciso de salvação. Eu preciso me santificar. Então eu preciso primeiramente me arrepender. E a partir desse arrependimento, dessa confissão de pecado e da entrega da minha vida a Ele, Ele vai me chamar para fazer alguma coisa no seu reino. Eu não sei o que, como, mas Ele vai me chamar. Vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Aqueles homens que Ele chamou para ser pescadores de homens, discípulos dele. Eu e você não sabemos. A vida cristã
não é só contemplar a presença divina. Não é só falar assim, eu sou cristão, eu vivo uma vida de santidade. Não, precisamos buscar o serviço de Deus. Precisamos estar fazendo a vontade dele, única e tão somente. É fazer aquilo que ele quer, do jeito que ele quer. Deus é santo e requer de nós que também sejamos santos, para buscar e ter uma vida de santidade compatível para andar na sua presença. A nossa santidade, a nossa santificação é a nossa entrega a Jesus. Os primeiros discípulos deram prova da fidelidade. Muitos deles morreram por causa do chamado. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Isso está em Atos 12, de 1 a 2. Muitas vezes, Deus vai pedir para mim e para você um sacrifício. Não é que nós vamos morrer necessariamente, mas Ele vai pedir algum sacrifício. E para ter uma vida buscando a santidade e observando o chamado de Deus, eu preciso olhar para isso. Marcos 1, 14 a 20 mostra que aqueles homens eram pescadores, já tinham suas famílias, já tinham suas profissões, mas Jesus vai e chama eles. 1 Pedro 1, 13 a 16 vai dizer as qualidades, as qualificações para ser santo. Então, duas coisas que não pode andar sozinhas. Eu preciso buscar a Jesus, eu preciso ouvir o chamado dele para a minha vida, e a partir do arrependimento, do confessar de pecados, eu vou buscar a santidade. E aí sim, eu estarei levando uma vida, como eu coloquei aqui, fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo em obediência a Deus. É uma mudança radical. Não tem outra alternativa. É uma mudança radical que eu preciso ter para poder andar com Jesus e fazer a vontade dele. O chamado de Jesus e uma vida de santidade é algo muito sério na minha e na sua vida. Que esta mensagem possa ter falado ao seu coração. E se você ainda tem dúvidas, se você quer aprender mais, entre em contato comigo. Venha nos visitar aqui na rua Itirapuã 2365, no bairro Santa Cruz, para aqueles que são daqui de Patrocínio Paulista. Venha aqui na Igreja Batista, quinta-feira, 8 horas da noite, domingo, 9 da manhã e 19 horas. Eu terei o prazer, a alegria de ajudar você nessa caminhada, nessa busca por Jesus, nesse ouvir a voz de Deus, nesse viver uma vida de santidade. Que Deus te abençoe e muito obrigado por estar comigo sempre nesse canal. Achar